Ford encerra a fabricação de carros no Brasil. Para entender este caso, reuni informações e dados históricos de diversas fontes. Assista o vídeo até o final e tire suas conclusões. Bem-vindo ao canal Analisando Fatos. A Ford no Brasil fabricava o Ka e o EcoSport. Ambos ainda são fabricados pela Ford Índia. Havia 3 fábricas no Brasil. A de São Bernardo do Campo encerrou as atividades em 2019. A de Taubaté e Camaçari encerraram atividades no começo deste ano. Para entendermos melhor todos os fatores que levaram a essa decisão da Ford, vamos analisar esse ranking mundial de venda de veículos leves de 2010 a 2019, publicado pela Anfavea. Nele podemos perceber que entre os anos de 2014 a 2016 houve um forte declínio tanto em produção quanto em licenciamento de veículos no Brasil. E nos anos de 2018 e 2019 houve uma sutil recuperação no mercado brasileiro. E foi nesse cenário que em 2014 a Ford oficializou o lançamento do seu novo produto global, com o projeto liderado pela planta de Camaçari na Bahia, a nova geração do Ford Ka. E com menos de um ano do lançamento, o Ka já registrava o recorde histórico de vendas pela Ford. Porém, em outubro de 2014, o vice-presidente da montadora afirmou que havia uma busca insana pela eficiência e redução de custos no Brasil e na Argentina, e que a retomada no setor automotivo não iria ocorrer antes de 2016. Já no ano de 2016, ocorreu um fato curioso. No primeiro trimestre desse ano, enquanto a Ford Global registrava o seu melhor resultado financeiro em toda a sua história mais que centenária, a Ford América do Sul registrava pelo primeiro semestre do ano consecutivo um prejuízo, sendo de 2016 um prejuízo maior que no ano de 2015. E devido a esses fatos, enquanto a Ford Global alcançou a margem operacional de 9,8%, a Ford América do Sul obteve uma margem operacional negativa de 30,4%. Lembre-se desses números, pois é importante para a compreensão do fato. No final do ano 2017, a Ford anuncia que está evoluindo para se tornar uma empresa de mobilidade com produção de veículos inteligentes. E este anúncio tem diversos pontos-chave para serem analisados, sendo ele que a empresa adotará uma estratégia agressiva para melhorar os seus custos operacionais, e reitera que sua meta a longo prazo é alcançar uma margem operacional de 8% no mercado automotivo, irá realocar 7 bilhões no segmento automotivo para utilitários esportivos e picapes, incluindo a EcoSport e a Ranger na América do Norte, e reforça o plano de lançar 13 carros elétricos nos próximos 5 anos, no caso até 2022. No início de 2018, a Ford anuncia uma nova estratégia para os seus produtos, no qual cita que a empresa dará muito mais atenção para veículos utilitários, picapes e veículos elétricos ou eletrificados, e para alcançar esse objetivo, pretende renovar mais de 75% do portfólio dos seus produtos nos Estados Unidos em 2 anos, que não seria 2020. E de acordo com as projeções da própria empresa, os SUVs, picapes e vans comerciais responderão por 86% de todos os produtos que ela comercializar nos Estados Unidos até 2020. No ano de 2019, a Ford anuncia o encerramento da venda dos carros Fiesta e Focus no Brasil. Lembrando que esses carros também pararam de ser vendidos e produzidos em outros países. O ano de 2016 foi um ano muito complicado para a Ford, pois foi o segundo ano que a Ford apresentou prejuízo logo no início do ano. Vamos analisar como foi o desempenho da Ford no ranking geral de vendas de carros no Brasil naquele ano. O carro mais vendido da Ford em 2016 foi o Ford Ka, que ficou na 3ª posição no ranking geral, atrás apenas do Chevrolet Onix e o HB20. O Ka vendeu
aproximadamente metade do seu principal concorrente, que é o Chevrolet Onix. E o segundo modelo da Ford mais vendido foi o EcoSport, que ocupou a posição 24ª, demonstrando dessa forma que a Ford tinha dificuldade de emplacar bem outro veículo além do carro, que por coincidência também vendeu praticamente metade do seu principal concorrente, neste caso o Jeep Renegade. Agora vamos comparar com os dados de 2020, lembrando que o 2020 foi o ano que iniciou a pandemia e o último ano de operação da Ford como fabricante. O Ka, que ocupava anteriormente a terceira posição, caiu agora para a sexta posição dos carros mais vendidos do Brasil, sendo ultrapassado, além do Chevrolet Onix e HB20, também pelo Onix Plus, Fiat Strada e Volkswagen Gol. O segundo carro mais vendido foi o Ka, versão sedã, que ocupou a posição 25ª, demonstrando novamente que a Ford tinha dificuldade para emplacar outro carro além do Ka. Vamos ver agora como se comportou a venda de carros da Ford nos últimos 5 anos. Podemos ver que nos anos de 2016, 2017 e 2020 foram anos complicados tanto para o Ka e o Ka Sedan. E nos anos 2018 e 2019 houve melhora no desempenho desses modelos, enquanto os demais basicamente estabilizaram com pouca variação durante esse período. Lembrando que o Ford Fiesta deixou de ser fabricado no ano de 2019. Para entender melhor o comportamento da Ford no mercado automotivo brasileiro, vamos analisar esse gráfico que separa o número de vendas por montadora desde 2010 a 2020. Podemos perceber que o volume total até 2012 era bem mais significante que os números apresentados após 2016. Então, as três principais fabricantes, nesse caso a Fiat, a Volkswagen e a Chevrolet, teve um número muito reduzido de veículos comercializados. Porém, ao compararmos com a Ford em todo esse período, ela não foi impactada com a mesma intensidade que as demais montadoras. Para ficar mais fácil a interpretação, vamos isolar agora somente as vendas da Fiat e da Ford. E dessa forma conseguimos ver que o gráfico de venda da Fiat caiu de uma forma muito mais severa do que na Ford durante o mesmo período. Para embasar mais nossa análise, vamos analisar o comportamento da indústria automotiva brasileira desde 1957 do seu nascimento. Nessa imagem podemos ver os anos que tiveram as maiores vendas de carros em toda a história da indústria brasileira. Podemos destacar o ano de 2012, em que quase foi alcançado o valor de 4 milhões de carros vendidos em um ano, e o ano de 2019, que após uma crise houve o início de recuperação. Podemos ver os anos que teve o pior desempenho em número de vendas. Podemos destacar novamente os dois últimos, sendo o de 2016, em que o ano 2012 teve quase 4 milhões de carros, em 2016 caiu para 2 milhões, uma redução de quase 50% em número de vendas. Curiosamente, os valores de 2016 e 2020 total de carros se equivalem ao valor do número total de vendas em 2006 e de 1997. A mesma quantidade de carros vendidas em 2020 foi a mesma de 23 anos atrás. Uma das plantas da Ford era localizada em Camaçari, na Bahia, e devido a este local não ser um grande polo industrial, trouxe dificuldades logísticas para a Ford, que no ano de 2008 fez com que a Ford não planejasse aumentar a sua capacidade de produção nesta planta, mesmo ela sendo a unidade mais moderna no país. Segundo o presidente da montadora, o desafio logístico para a entrada de componentes e saída de veículos produzidos para a planta para os principais portos e mercados consumidores era um desafio que deveria ser encarado para que melhorasse a produtividade e a competitividade daquela planta. Segundo ele, a estratégia da multinacional é distribuir melhor a produção na América Latina, pois queremos utilizar as fábricas no seu ponto máximo de capacidade produtiva, que na planta de Camaçari é de 250 mil veículos por ano.
Em momentos de alta demanda ou em problemas como greve, a Ford necessitava usar transporte aéreo para manter a linha de produção funcionando. Em dezembro de 2016, o Sérgio Quintanilha escreveu uma coluna para Isto é Dinheiro, com o título Por que a crise de vendas é maior na Ford? Que podemos dividir em 6 pontos. O primeiro deles é o câmbio Power Shift, em que houve problemas com diversos carros e a Ford demorou para dar uma resposta aos seus clientes. O segundo ponto é a desatualização do Export, o carro que inaugurou o segmento de SUV compactos. Ele não conseguiu se manter atualizado de acordo com a nova leva de concorrentes que veio, como o Jeep Renegade, e ficou para trás no segmento. O terceiro é o sistema de conectividade. Embora o sistema Sync no lançamento foi algo muito inovador, ele também se tornou defasado de acordo com os lançamentos dos concorrentes, como o MyLink da Chevrolet. O quarto foi a eliminação de algumas versões de entrada, reduzindo o portfólio de opções para o cliente final. O quinto é a falta de autonomia da Ford Brasil para tomar de decisões, como preços e versões, muitas vezes dependendo de autorizações da matriz, que pode ser algo demorado e tomar uma decisão não adequada ao mercado brasileiro. E o último ponto é a falta de uma caminhonete pequena para concorrer com a Fiat Toro e a Strada, uma categoria de carros que a Ford não tem opção desde 2012 com o descontinuamento da Ford Courier, que na época já era um carro desatualizado para a categoria. O próximo item é praticamente autoexplicativo. O presidente da Volkswagen diz que 54% do preço do carro no Brasil é imposto e defende redução. Isso quer dizer basicamente, a grosso modo, que quando a pessoa compra um carro, menos da metade vai para a montadora, uma parte maior que a metade vai para o Estado. E além do valor ser consideravelmente alto, a forma que ele é aplicado no país é uma forma confusa, que gera muito problema. Podemos resumir essa notícia de duas maneiras: falta de confiança do setor industrial e a incapacidade de planejamento a longo prazo, pois o imposto do Brasil é calculado de uma forma confusa. Depende do governo que está, porque tem isenções, mudança de alíquota, tudo isso deixa muito confuso. E uma empresa que trabalha com um planejamento muito longo, como é o de carro, isso se torna um desafio muito grande para a empresa. Em um artigo do site Notícias Automotivas, um ex-vendedor de carro de forma anônima expõe os bastidores das concessionárias. Dos diversos itens desse artigo, um deles me chamou a atenção, no qual ele explica que, dependendo do modelo do carro e da versão, a margem de lucro é diferente. Então nem sempre o carro mais vendido é o carro que compensa mais ser vendido. Nem sempre aquele carro que vende menos está dando menos retorno. Como varia de modelo para modelo, de versão para versão, tem versões que compensam mais ser vendidas do que outras. Assim como tem modelo de carro que dá mais retorno do que outros modelos. E agora, saindo um pouco do contexto brasileiro para olhar a indústria automotiva no contexto global, vamos ver quais foram os carros mais vendidos no mundo no ano de 2020. Em primeiro lugar, com mais de 1 milhão de unidades vendidas, está o Toyota Corolla, seguido por outro Toyota, a Toyota RAV4, com mais de 970 mil unidades. Em terceiro lugar, tem a Ford F-Series, com praticamente 970 mil unidades também. E em quarto e quinto lugar vem a dupla da Honda, com o CR-V e Civic, seguido por Chevrolet Silverado, Dodge Ram, Volkswagen Tiguan, Toyota Carmen e Nissan Sentra. E se desconsiderarmos os carros sedãs da lista, conseguimos perceber que dos 10 carros, 6 são ou SUVs ou picapes. Após analisar os fatos, conseguimos perceber que a Ford já tinha uma estratégia de longo prazo para focar mais em picapes, SUVs e carros elétricos. E aliado a isso, o mau desempenho da Ford América do Sul financeiramente, a dificuldade de emplacar bem outro veículo além do Ford Ka versão hatch, a falta de atualização nos seus carros e sistemas de multimídia e com os desafios que o Brasil apresenta, tanto logisticamente quanto tributariamente, a soma de todos esses fatores fizeram a Ford deixar de fabricar carros no Brasil.
Fechamento de fábricas da Ford é um sintoma de uma questão muito mais grave. Carros por assinatura e um investimento bilionário. A nova fase do grupo Caoa. Carros elétricos, uma tendência e múltiplos desafios. Como a pandemia pode acelerar a desindustrialização do Brasil. Esses são os fatos que eu vou analisar no meu próximo vídeo. Escreva um comentário abaixo se você gostou desse vídeo ou se chegou a uma conclusão diferente de acordo com esses fatos apresentados. Clique em curtir e se inscrever para apoiar o trabalho e acompanhar os próximos lançamentos de vídeos. Este foi o primeiro vídeo do canal Analisando Fatos.